trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos e idolatras que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorar os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sucar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vai da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas hostes. Eu, primogênito, reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz.
I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Muito bem, muito boa noite. Henrique Cristo, boa noite. É uma honra a gente aqui da Ternura FM, do programa Zona Livre, te receber no nosso humilde programa. Eu acredito que todos nós aqui do estúdio nascemos vendo você, crescemos vendo você em todas as mídias, né? Em todos os canais de TV, rádio, né? E é uma honra ter você com a gente para responder algumas perguntas, bater um bate-papo gostoso aqui e você passar algum ensinamento para a gente. Fiquem à vontade. Muito bem. Henrique Cristo, o Vitinho, você quer começar falando sobre a pergunta? Fica à vontade. Tá. Henrique Cristo, boa noite, aqui Vitinho. Fica à vontade. Obrigado pelo seu sim. Henrique Cristo, eu assisti a sua última entrevista que você deu para o Pânico no rádio, né? E você não pôde entrar muito, acho que por causa do tempo, às vezes, né? Mas o que o Santiago no Chile aconteceu na sua vida? O que aconteceu em Santiago com você? Uma perguntinha só antes de responder. Eu não posso ver com quem estou falando, geralmente... Poder colocar a imagem de vocês, por favor? Não posso? Isso, sou eu aqui, tá? Aí, tá. Aí, tá beleza? Sou eu. Mãe, você... Mãe, eu quero ver a imagem dele, mãe. Não, mas eu quero ver aqui. Aí, vamos ver. Aqui eu gosto... não, aqui tem uma imagem que tem 3... Eu não sei. Bom, então, é que no Skype não tem como mudar. Eu posso ver quem me faz a pergunta. É que a Maí tem que mudar no YouTube ali pro senhor ver, não no Skype. Eu entendi agora. Eu sei, só que é Skype. Aqui, ó. Então vai. Vou mostrar aqui. Então Você deixa pode ver aqui. aqui. Então deixa aqui, já que a Maí não deu. Aqui tá. Não, fica aqui então. Agora Pode sim. perguntar. Só que você vai ficar olhando para baixo. O que aconteceu em Santiago do Chile? Então eu tenho que responder sempre de novo, né? Há 40 anos, né? Em 1979, eu vou ser resumido, por causa que, na verdade, até chegar em Santiago do Chile, eu vivia como profeta, só falava do cosmos. Lá em Santiago do Chile, eu sempre, desde criança, obedeço uma ordem poderosa que manda na minha cabeça, e daí essa voz que comandava. O que estão querendo tecnicamente? Então, é que tem um problema aqui, que botar uma imagem lá em cima e não é essa aqui. Então, tá, vamos lá, vamos tentar. Então, daí, respondendo a pergunta, desde então, chegando em Santiago do Chile, tudo mudou para mim. Tudo mudou. É bom falar, já que eu estou falando numa rádio, que eu vivi desde 1969 falando nas rádios e televisão. Iniciei na rádio. E daí, lá em Santiago do Chile, eu falei na Rádio Portales, que a mais importante de lá era, na época, ainda não sei agora, e que eu falei durante mais de 2 horas. Fiz amizade com muita gente, veio pessoas me questionar, enfim, lá no Hotel Imperador, onde eu estava hospedado. E daqui tudo mudou. Lá, depois de 2 meses falando ao público, fazendo conferência, não falei na televisão naquela época, porque o Pinochet, que era o dono da paróquia lá, não deixou, que era o ditador lá, né? Mas falei na rádio à vontade. Né? O Patrício Varela, que Deus o tenha, era que me levantava para falar. E daí, depois de 2 meses, eu recebi a ordem de jejuar. Tinha um grupo de pessoas, eram 12 pessoas, que tinham providenciado um local para jejuar, resumindo. E lá, quando eu fui jejuar, porque eu já falei isso tantas vezes, até me chega pesaroso ter que falar não, mas daí, mais uma vez, daí fui jejuar. Daí, quando eu não sabia, ainda era o meu primeiro jejum, não sabia que tinha que beber água, fui jejuar a seco. Daí recebi a ordem
de levantar da cama, recebi a ordem da poderosa voz que sempre me comandou. Quando levantei, estava deitado na cama, tem tudo foto desse local guardado nos documentários. E daí quando levantei, como eu não tomei água, então meu corpo não se sustentou em pé, o sangue demorou para subir a cabeça, eu caí. E no que eu caí, minhas mãos não me ampararam, eu bati com o nariz no chão. E daí nessa hora, numa poça de sangue, é que eu escutei a poderosa voz de sempre, só que dessa vez mais veemente. As dores são necessárias, o sangue é necessário, para que depois quando te reprovarem, tu te lembrar deste momento, tu és meu filho, o primogênito, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e tu és meu filho primogênito. Daí foi me contando e depois daí eu saí de lá, como se fosse num filme, numa tela, fui vendo todo o meu passado, né? Resumo de cada vida, e aí isso vai muito longe. Então lá em Santiago do Chile tudo mudou. Lá tinha uma professora de filosofia aposentada que tinha me feito a primeira túnica antes do jejum, eu já estava de túnica, mas como profeta, só lá no jejum. Aí depois o Patrício Varela, que Deus o tem, que era o comandante da rádio Portales, me levou para o Instituto Vila Sana, onde também o Alamiro Tapia, que era um ancião nobre, que ele patrocinou para repousar no Instituto Vila Sana, que agora mudou de nome, mas que era Instituto Vila Sana, onde eu pude então começar a ter as visões mais profundas sobre minha realidade. Então é isso, agora tudo isso aí está escrito, os detalhes, no livro Despertador Explosivo, que a Lara, discípula, lá, mostra lá rapidinho, mostra aí onde é que pode estar. Daí já continua, já que esse assunto é profundíssimo, vai, fora. Está disponível no www.henricristo.org.br ou henricristo.net, o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. Boa, legal, então. Gratuitamente para download. Para baixar gratuitamente. Comecei então rezando, que eu não vou responder, faz 40 anos, 69, que eu estou respondendo isso, né? Fique à vontade. Já até encheu o saco de tanto que perguntaram isso. Não encheu, mas quase, né? Muito bem. Ô Indy, uma pergunta aqui, né, que o pessoal de Ibitinga e toda a região aqui pergunta, né, quando ficou sabendo que você ia participar do nosso programa, o pessoal ficou até espantado, porque você saiu até um pouco da grande mídia, né, que é Globo, Record, SBT, né, deu tanta piada dessa grande, e muita gente não lembrar, aí muitos falaram, nossa, mas Henrique está vivo ainda, está. Com quantos anos o senhor está hoje? É o seguinte. Hoje no nosso mundo, bem aqui, bem humano. Eu estou arrumando. Elas estão arrumando tecnicamente aqui, tem uma coisa que É que tem está que tendo ser. uma falha técnica. Não falando falha. Olha É aqui, que ó. assim, eles se conectam pelo Skype, mas eles estão aparecendo todos juntos pelo YouTube e as redes Não, sociais. eu queria que a pessoa que Só que está você testou falando num comigo, lugar e sabe? tá falando do outro. Tecnicamente tem que fazer uma alteraçãozinha aqui, espere só um pouquinho. Só um Vamos minutinho, lá, tá? eu vou responder assim. Ó, já vai aparecer, já vou conseguir. É isso aí, tem que ser, desde o início tem que ser assim. Aí, agora sim. Olha, agora sim, vai. Agora remover só essa telinha preta aqui, eu vou remover daqui. Mas você aí que tem que tirar. Tira essa coisa preta aqui. Vai. É uma isso. Pronto. Poxa, tem todo mundo aqui trabalhando tanto tempo, É, eu o vejo vivo é assim sempre mesmo. na tecnologia dá uma furada, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, em primeiro lugar, grande mídia para mim, tá vendo? Eu estou falando desde 69, né? Então grande mídia para mim é aquela que tem liberdade de falar, de me mostrar, e que tem liberdade de expressão. Essa é a grande mídia para mim e para o meu pai. Agora, a mídia que está encomendada, que tem que maquiar as notícias, que tem que ter cuidado, isso não é grande mídia para mim. É a mídia oficial, a mídia comprometida, é a mídia que da minha parte nem existe. Porque existe, talvez vocês devem saber, a Internacional Desinformação Organizada. Ela controla essas chamadas grandes mídias e o povão iludido acredita que está vendo as notícias, mas são tudo maquiado. As coisas que acontecem aqui, ali, acolá, tem que primeiro passar pela maquiagem.
Hoje em dia, na comunicação, eu frequentei várias faculdades de comunicação como convidado e posso lhes garantir que hoje em dia são obrigados a ser treinados como maquiar as notícias. Por exemplo, quando eu pratiquei o ato libertário em Belém do Pará, eu tinha 10 mil pessoas comigo e tinha as televisões de lá, jornais, tudo publicado, bastante, mas a grande mídia, as aspas da grande mídia, eu digo aspas em vez de grande aspas, essa foi proibida de publicar. Quando eu estive no Chile mais tarde, os meus amigos lá disseram: Henry, o que aconteceu no Brasil, em Belém do Pará, que nós vimos uma notícia, mas não mostraram tua foto, olha só. Então era assim, eu não vou entrar em detalhes, só queria mostrar para vocês que a grande mídia mesmo é aquela que tem liberdade de expressão, aquela que desfruta dessa liberdade. Isso é muito raro, né? Então agora, nesse momento, eu sinto que estou falando com uma grande mídia, que ela tem liberdade de me apresentar. Fiquem à vontade. Com certeza, com certeza. Tudo bem, mas... Na sua vida humana, agora, o senhor está com quantos anos? Eu reencarnei no dia 22 de março de 1900. Olha só, tem uma coisa errada. É atraso, senhor. É a internet. Senhor, a internet não está muito boa. Não, mas ele tá ouvindo normal. Agora não dá bebendo, não, já vai se beber. Mas é que é o atraso da internet. Senhor, Está atrasando. Então tá, não importa. É que eu não sou artista, então eu vejo uma falha, eu falo que tem. Ó, agora ele... A internet não está boa. A internet nossa. Eu acho que sim. Não é isso. Eu não sei. É O que é por quê? É porque estamos enviando, estamos usando uma alta taxa de upload e ao mesmo tempo precisa de um download para colocar o YouTube no mesmo PC para o senhor. São duas coisas dentro do Mas PC. eu sempre falo aqui, nunca aconteceu isso. Mas é um programa diferente hoje. Bom, vamos lá, vamos continuar. Senhor, o senhor está no ar na rádio. Todo mundo. Bom, mas não importa, eu estou reconhecendo que tem uma coisa que não está funcionando. É a mesma coisa como eu vou comer uma sopa e depois não é sopa. Tem pedra na sopa, tem areia. Eu sou muito autêntico, eu sou direto. Mas vamos lá, eu tô amando falar com vocês, só que lamento profundamente, né, se não está dando para a gente se comunicar como seria o ideal, né? Mas, porque a tecnologia, às vezes, ó, aqui eu estou vendo meu rosto falando... Vê se eles estão ouvindo direito, senhor. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Então, senhor, é só aqui, não é lá. A rádio está tocando. E a sua voz. Então tá, vou ignorar as imagens aqui. Vamos lá continuar então. Outra vez quando eu falo numa rádio, só rádio, aí eu não vejo ninguém. Ele falou um monte de coisa e eu não pude escutar, não entendi. Mas peço para ele repetir, ele repete para o senhor a Você não pergunta. pode repetir o que falou, porque eu não escutei, não veio som para Com mim. certeza. Que Oi. isso? Olha aqui, Hoje, como nessa vida agora, humana, quantos anos o senhor tem? ó. Eu reencarnei, renasci no dia 22 de março de 1948. Logo estou atualmente com 73 anos de vida física. Né? Muito bem. Então 51 de vida pública, tá? E 41 que eu digo ao mundo quem sou, que eu falo do meu jejum, da minha reencarnação e tudo. Que tem 41 que eu falo ao mundo quem sou, meu nome novo Henry, e 51 de vida pública. Que eu comecei dia 20 de março de 1969 na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, foi no Oeste Paranaense, a primeira vez que eu apareci na televisão. Agora mudou aqui, a imagem está melhor, agora vamos ver. Pode continuar, fala. Ô Henry, eu tenho uma questão com você aqui. Outro dia eu ouvi uma música que falava assim, bem no comecinho. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Você acha que na vida da gente, Henry, a gente tem que mesclar fé e luta, ou a gente tem que ter mais fé, tem que ter mais luta? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, a fé é o seguinte, a luta é necessária, que a gente tem que lutar pela sobrevivência, não é lutar com arma de fogo, não, é lutar pela sobrevivência. Então agora, quanto à fé, tem dois tipos de fé. Tem a fé oriunda da convicção, da conscientização, por exemplo, a minha fé é oriunda da consciência que eu tenho de meu Pai Senhor Deus. Então eu não creio em nada, eu tenho convicção do meu Pai, e porque eu sei que Ele é o Senhor da vida e do destino, que Ele é o poderoso, então eu me sinto confortavelmente protegido por Ele. Agora a fé, presta bem atenção, a fé oriunda da crença tão somente, a fé oriunda da crença somente gera fanatismo. Agora a fé
oriunda da conscientização de Deus, esta é inabalável, esta é garantida. Agora, a fé oriunda tão somente porque o fulano e tal, o impostor que se diz pastor, disse que ele é representante de Jesus, e daí tu começa a ter fé naquilo que ele falou, aí tu vai te tornar uma marionete na mão dele. Ele vai te enfiar a mão no bolso, tirar 10% do teu salário, enfim. Agora tu tem convicção de Deus. Por isso que eu sempre digo que um ateu, ele tem mais chance, um ateu que não seja ateu ideológico, ele ser um ateu porque ele não crê nesse Deusinho da terra que tem aqui, então ele está esperando conhecer Deus, o Supremo Criador. Esse tem mais chance de descobrir Deus, de vislumbrar o eterno, do que um fanático que segue, rasteja atrás de falso profeta, que rasteja atrás de estátua. O que tem convicção de Deus, o que não tem, ele está em busca. Eu tenho muitos amigos, conversei com muitos amigos ateus e até ex-ateu, que depois de falar comigo, se conscientizaram de Deus, porque Deus não é aquilo que fica, esse Deusinho aqui da terra, que inventaram, Deusinho que tem mãe, Deusinho que aparece em qualquer lugar, incorporado num centro, nada disso. O Supremo Criador do Universo, ele é onipresente, onipotente e onisciente, e ele está reinando absoluto lá em cima. Aqui na Terra ele é onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. E não podeis fugir dele, nem no momento de cometer um pecado. Assim também não necessitais, porque ele vê tudo, ele é onipresente. E assim também não necessitais de um malandro para te religar, para vos religar com ele. Que é um absurdo. Quer dizer que você precisa, a religião é religar. Então você tem que, e eu ensinei há 2 mil anos, que tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se faz, e também daí tu vais orar no teu quarto, e daí tu vais ter o contato com ele, sem pedir autorização para impostor nenhum. É tu e ele, só tu e ele. Por isso que eu mandei fechar a porta. Está escrito em Mateus 6, versículo 6. Para orar no quarto, não mandei ninguém na igreja, lugar nenhum. Bom, eu sou obrigado a falar a verdade. Diz que aqui é o canal da verdade, então estou falando a verdade, tá bom? Fica à vontade. Falar o que você quiser, hein? Aqui você tem liberdade. Exato. Manda bala. Fica à vontade. Fique à vontade perguntando. Vamos lá fazer outra pergunta aqui com o Henry aqui. Henry, hoje a sua casa em Brasília. Você falou que Brasília é a Nova Jerusalém. O porquê? A minha casa é a casa do meu pai. Eu não tenho minha casa. Eu vivo na casa do meu pai, que é a sede do Reino de Deus, formalizada aqui em Brasília, que é a Nova Jerusalém, porque meu pai disse, quando eu estava hospedado em 1980, no Hotel das Américas, eu abri a janela e disse assim, aqui é Nova Jerusalém. Para aqui tu vai transferir o meu reino depois de instituído formalmente na terra. Mas ele me determinou que praticasse o ato libertário em Belém, mas que eu me transferisse provisoriamente depois de instituído o reino de Deus na terra, formalizar em Curitiba, na capital do Paraná, por ser a capital mais alta do país, depois de Brasília. E lá eu fiquei 24 anos batalhando contra os espíritas trevas, contra os impostores que diz pastor, para ver na web, tem vários debates meus, preparando-me, porque meu pai disse que eu só poderia vir para Brasília depois que as autoridades constituídas reconhecessem o poder judiciário, reconhecessem meu nome como Henry Cristo. E só no dia 24 de outubro do ano 2000, depois que atravessei um processo de falsidade ideológica que será tudo 10 anos, sem gastar um centavo. E no ano 2000, as autoridades judiciárias reconheceram, através de um venerando acórdão, que Henry Cristo é o meu nome, que eu tenho direito a ele. Aí em cima, meu pai mandou que eu viesse para Brasília, transferisse a sede do reino que estava lá em Curitiba, no Alto Boqueirão, e daí vim para Brasília para cumprir a minha missão, que aqui é a sede definitiva do reino de Deus. Ninguém é obrigado a crer, mas ele diz que aqui é Brasília. Outra coisa, eu estou aqui em Brasília, num lugar chamado Gama, que é onde nasceu Brasília. Nasci aqui onde tem o Catetinho, aqui que eu estou. E tem gente que, por ignorância, diz que eu estou na periferia de Brasília. Eu estou no lugar mais nobre de Brasília, que é no meio da natureza. Agora, o centro cívico, onde eles queriam dizer que lá que é o lugar mais nobre, não. Lá é o lugar onde... Lá sim que tem as brigas jurídicas, essas coisas todas.
Eu estou aqui no Boqueirão, no alto, eu estou aqui no Gama. no Boqueirão, no alto, eu estou aqui no Gama. Gama, no bairro Gama, cujo território que chama-se Ponte Alto, de novo um lugar alto. E estou aqui, por ordem do Senhor, no núcleo rural Casa Grande. É aqui que eu estou sediado, que é a casa do meu pai. Eu não tenho casa, eu vivo só para o Senhor. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu não possuo e nunca vou ter bens materiais. Eu quero que meus filhos tenham, os beneméritos sejam abençoados. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu não possuo e nunca vou ter bens materiais. Apenas eu quero que meus filhos tenham, os beneméritos sejam abençoados, que participam. Agora, eu não posso possuir bens materiais, porque meu pai disse que eu não posso possuir, por causa da minha condição e da minha legitimidade. Eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Aproveitando, emendando, a casa, que nem você falou que é a casa do seu pai, tudo mais, onde você está, pode entrar qualquer um ou não? Podem visitar qualquer pessoa? Eu sou coerente com o que falei. Eu queria falar isso. Eu sou coerente com o que falei há 2000 anos. Está difícil que eu O senhor veja fala, demais. eles estão ouvindo. Eles Senhor. estão vindo direitinho, então Não. assim. Eu estou coerente com o que eu falei há 2000 anos. Eu disse que a porta é estreita. Que aqui é o reino de Deus. Quando eu estou em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, onde estou, do mundo inteiro, qualquer um pode chegar, fala comigo. Eu penso, bem, falei várias vezes na Praça da Sé em São Paulo, para toda a população. Falei nas televisões lá. Em 1984, falei durante 1 hora, ao vivo, na Rede Bandeirantes, no programa Brasil Urgente da época. Enfim, eu falo. Agora, aqui na casa do meu pai, é óbvio que para alguém entrar aqui tem que passar pela porta estreita. E a porta estreita consiste em falar com a assessoria, com as pessoas que são responsáveis. Isso aqui é a casa do pai. Mais do que nunca, o reino de Deus, há 2000 anos, eu disse, 2000 anos, eu disse, que se meu reino fosse desse mundo, meus soldados pelejariam por mim. Mas agora meu reino não é desse mundo, que era 2000 anos. Agora Deus é desse mundo, está instalado nesse mundo, e eu tenho todos os discípulos que fazem assessoria, que são responsáveis, cada um tem sua posição aqui, cada um cumpre sua missão lá fora, podem dizer o que quiserem de mim. Agora, eu recebo visita, olha, as mídias, a TV alemã já veio 2 vezes, a França, as televisões estrangeiras vêm aqui. Tem um problema técnico. A webcam tá cortando o senhor. Acho que a Lisus podia dar uma arrumadinha. Eu acho que eu vou por ter favor. que- Não, é a webcam que tá cortando o senhor. Eu, a próxima vez eu quero ver. Não, É pra a lá. primeira vez que acontece essas Não, coisas. ela tá estranhas. travando. Só... Não, é só a Primeira posição que vez, tá tá? cortando o senhor. Me deixaram falar bem no início e agora. A webcam tá cortando o senhor. Aí. O senhor tá saindo a voz nítida. É só a imagem que chega com um atraso. É Só uma isso. coisa desagradável, que é a primeira vez que acontece isso aqui. Você tá fazendo Não tem Quero problema. ver se é a internet, o que está acontecendo, enfim, mas tudo bem. Vamos adiante. Então, vamos tentar ir adiante, porque aqui eu queria responder as perguntas, quero responder todas, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Eu respondo qualquer pergunta, tá? Fiquem bem à vontade. Vamos lá. Vai lá, Vitinho. Ô Henri, nesses anos que você se tornou público, né, que você tem a sua vida pública, eu acredito que por ser uma figura até polêmica, você já deve ter recebido muitas ameaças. Você já recebeu bastante ameaça mesmo ou não? E sabe o que acontece? Eu passei eu venho de uma longa estrada, sabe? Eu venho de uma longa estrada. Eu fui expulso do Paraguai, fui cativo na prisão política de Assunção, eu fui expulso da Venezuela, eu fui expulso da Inglaterra, eu fui numa só vez numa só noite, 3 vezes detido em Paris, depois onde o povo me aclamou, onde foi a primeira televisão do mundo a dizer Cristo revenu sur la terre. Depois me filmaram na praça pública. Do mundo a dizer Cristo revenu sur la terre. Depois me filmaram na praça pública. Enfim, eu venho de uma longa estrada. E do mundo vida própria. Eu não tenho nada a fazer aqui na Terra, não quero viver aqui na Terra um segundo
que não seja só para cumprir a vontade do meu Pai que me reenviou. Então, para mim, ameaças, odeio ameaças, resmungações, chororô é livre, o ódio é livre. Agora, os seres humanos raciocinantes, que têm mais de 7 neurônios, quando eles param para me ouvir, eles começam a raciocinar, né? E começam a perceber que eu sou autêntico. Aí me perguntam assim: do que vives? Se tu és contra o chantagismo, se tu não vende sacramento, se tu não pede esmola, do que vives? Respondo: vivo da minha autenticidade. Os filhos de Deus que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, eles veem quem sou pela minha legitimidade, pelas minhas palavras. E como eu disse há 2 mil anos, dá com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Os filhos de Deus clicam com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, porque tem a conta pública da SOS, que é o reino de Deus na Terra, que vão ali lá participar anonimamente. Eles fazem isso. É assim que a SOS viceja sob os auspícios da graça divina. Fique à vontade. Boa, vai lá. Boa. Henri Cristo, tem muita gente que tem vontade de saber como o senhor vive aí. O senhor tem hobby? O senhor se diverte? Como que é o seu dia a dia? O meu dia a dia agora... Hobby? O senhor se diverte? Como que é o seu dia a dia? O meu dia a dia agora... Antigamente eu tinha tempo para jogar até um sinuca, que era esporte. Mas atualmente eu não tenho tempo. Eu tenho dedicado o meu tempo atualmente para instruir, responder perguntas do mundo inteiro, enfim, e receber eventualmente pessoas. Então agora o meu prazer, meu hobby, meu divertimento agora é cumprir a vontade do meu Pai. Entende? Que é para isso que vinha o mundo. Claro que quando eu tinha tempo, às vezes, no tempo da mais cruciante reprovação, porque lá em Curitiba, por exemplo, eu vivi o tempo que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, a parte mais crucial da minha reprovação, até que as autoridades reconheceram oficialmente que meu nome é Henri Cristo, sem gastar um centavo. Quero deixar bem claro, até o assistente jurídico procedeu gratuitamente. Tudo isso aí está explicado também na internet, naquele livro que ela falou, e também tem um livro na internet intitulado, gratuitamente intitulado O Tempo, que diz que da parte do 30 em diante está lá a minha história jurídica. Quem quiser ver, os juristas que porventura estiverem me ouvindo, façam bom proveito, fiquem à vontade. Então, meu prazer no momento é esse, cuidar da minha missão, que eu já estou, como eu disse, com 72 anos, e está previsto que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve quando toda a humanidade vai saber que eu estou aqui. Toda a humanidade pela web, que eu disse que todo olho me verá, e todo olho vai me ver pela web, por isso que eu estou falando sempre na web. Faz 10 anos que eu tenho um programa ao vivo, sábado às 11 horas da manhã, no henricristo.tv. Fiquem à vontade. Henrique, aproveitando só que você falou sobre o seu hobby e tudo mais, o senhor é vegetariano? Como era também. Como há 2 mil anos. Não come tudo cru? Não, claro. Dentro do músico, por exemplo, é claro que o café, eu tomo café e não pode ser cru, né? Você entendeu, né? E o pão, eu como pão também, me alimento, minhas touradas, elas passam pelo fogo, é claro. Né? Mas basicamente prefiro me alimentar com uma comida crua, para não dar chance de... porque quando minha alimentação crua, eu que vou cozinhar aqui dentro do meu corpo, né, de minha indumentária carnal, e se eu for comer arroz cozido, por exemplo, o fogo vai comer a parte mais importante do arroz. Então eu como ele cru, moído, um pauzinho joga em cima da salada e como ele cru, e aí aquela parte que o fogo ia consumir, eu que vou consumir. Entende? Então meu corpo saudável daí, porque eu como vida. E desculpa, não quero que se ofenda, mas o arroz cozido é bagaço de arroz, porque o fogo, sem querer ofender ninguém, mas o fogo comeu a parte melhor do arroz, da lentilha. Eu gosto de comer lentilha crua, claro. Meu discípulo coloca dentro da água, ela fica uns 4 dias, para daí ela brota e eu tempero com limão, sal, alho. A minha comida básica é alho. Até para me proteger dessa pestilência que está por aí. Olha, o alho é muito bom, dicas de passagem, o alho é um antioxidante natural, né? Sim. Eu também adoro. Só que não é mais. Só que ele é cru, cozido ele perde todo o valor.
Tem que ser comido cru. É muito bom, eu gosto. Esmagadinho com limão, né? Temperadinho, ó. Opa. Aí Maravilhoso. já pensou em você come com bastante alho e sai falando bem pertinho de todo mundo, soltando um bafo. Bem, há quem diga, né? Mas eu não mando ninguém vir perto de mim. Entende? Eu não obrigo ninguém a vir perto de mim, né? E até agora não tenho escutado reclamação não, viu? Olha, lá em Belém do Pará, eu vi uns jornalistas que quiseram tirar uma onda em cima, como se diz modernamente, zoar em cima disso. Mas para mim o alho é uma coisa sagrada. Veja bem uma coisa, eu estava lá em São José da Costa Rica, quando o senhor deu, em 1980, ordem que daquele dia em diante eu era obrigado a comer sempre uma minha saladinha de alho temperado, que é a minha principal comida. Depois eu me alimento de outras coisas, é claro. Né? Mas o alho é o principal. Hoje em dia, a principal comida minha é o alho, a lentilha, né? E alfafa, que pensam que é só para cavalo. Não, mas eu também como. É sempre cru, né, meu filho? Eu faço concorrência com os cavalos. Já que falaram, alfafa também, assim, germinada dentro da água, né? Entende? Uma delícia. Temperada, é claro, tem que temperar. Você tem que... Vem aqui um dia, eu vou dar umas dicas para vocês aí, como é que se faz uma comida boa. Vamos fazer um dia aí, a culinária do Índio. Olha, pronto, fique à vontade. Não, mas falando sério, se quiserem alguma instrução, eu mando um discípulo oferecer como é que faz a saladinha, né? Fique à vontade. Boa. Índio, você falou aí de Brasília, né? Que você tá aí. Eu vou todo ano para Brasília. Eu até falei para sua discípula isso. Esse ano, claro que eu não fui por causa da pandemia, né? Eu tenho um amigo que mora aí na cidade de Brasília e todo ano eu vou para aí e ele vem, né, para cá. E o dia que eu for aí para Brasília, eu, né, conversar com a assessoria tudo, eu posso ir e te visitar pessoalmente? Lógico, seja muito bem-vindo, desde que tu fale com ela. Ei, eu estou olhando para ti. E desde que tu fale com ela, né? Desde que tu fale com ela antecipadamente para ver que eu estou aqui, porque às vezes eu também posso não estar aqui. E até para ver o dia, porque tem pessoas que vêm do restante do Brasil para cá, vêm visitar um parente, e daí chegam aqui, bom, já que eu estou aqui, não custa dar uma passadinha lá no... Não, é assim, tem que combinar primeiro. Entendeu? Aí vou lá fazer, vou lá como se ele fosse um corrimão de quartel, vou dar uma passadinha lá. Não. Aqui é a casa do Senhor, aqui é o reino de Deus. Mesmo os que vivem aqui para falar comigo, tem que marcar. É isso aí. Agora, fora, se eu estou lá no centro da cidade, se eu estou em qualquer lugar, alguém falar comigo, recebo com muito amor, peço ao Pai a bênção, desde, é claro, dentro da lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida que se desigual, eu trato eles conforme o comportamento deles, todo mundo. Note bem que a primeira vez que eu vim a Brasília foi em 1980. Ó. Vocês são jovens. Se não for, então, eu vou levar um pacotinho de paçoca. Meu pai faz uma paçoca ainda. Uma paçoca caseira, maravilhosa. Não tem conservante, não tem nada. É amendoim, açúcar e manteiga, e leite, mais nada. Eu vou levar um pacotinho, você vai comer a paçoca do meu pai, nós vamos comer uma porção de Eu vou olhar para ela assim. Eu vou levar um pacotinho, você vai comer a paçoca do meu pai, nós vamos comer uma porção de Eu vou olhar para ela assim, né? Eu vou olhar para ela se eu sentir que... Então, perfeito, se eu sentir que devo comer, eu sou assim. A melhor comida do mundo, sabe qual é para mim? A melhor comida do mundo para mim é aquela que eu botei dentro da minha boca. O restante, até chegar ali, eu como para viver e não vivo para comer, sabe, meus filhos? Eu como para viver e não vivo para comer. Que pena que você fez técnico. Aproveitando, pode investir, pode ir. Não, aproveitando que nós estamos numa linha mais bem humorada aqui, eu sempre fui um grande fã do Pânico, sabe? Tanto é que esse nosso programa aqui é muito inspirado lá no Pânico, sabe? Perfeito. E eu lembro de algumas passagens de você com o Pânico que eu achei sensacional. Dentre uma delas, duas, o dia que aquele poderoso Castiga visitou você e também uma que você foi num parque aquático com o Pânico, cara. Eu achei sensacional isso, hein? Porque mostra também que você é um cara que topa tudo, né, meu? Deixa eu explicar uma coisa para ti. Deixa eu explicar uma coisa. Então, acontece o seguinte, que foi um longo... Ele está me ouvindo? Está ouvindo, senhor. Foi um longo período
de relação minha com o Pânico, enquanto que ele estava na televisão, etc. A primeira vez foi lá na rádio deles, do Zurita, onde o Zurita apresenta. O Zurita é um ser, para mim, que tem do passado mesmo. Então, daí eu fui lá e eu ia no programa, mas se prestasses bem atenção, vai perceber que ele está no meio dos humoristas. Eu estava fazendo uma visita aos lugares que eles me levavam, mas eu nunca fui humorista. Eu participava, eu dava bênção para ele, depois na hora de sair, pedia ao pai a bênção. Eu estava com eles, porque o meu pai disse que eu tenho que aparecer, porque o mandato está me esperando, então eu tenho que aparecer, não importa onde. Entende? Então eu participei de vários programas deles, entende? Inclusive no Rio de Janeiro, eles me convidavam, me garantiam a despesa de viagem do meu séquito e eu ia. Então agora já não estou mais tendo muita chance de sair para fazer viagem longa assim, porque eu tenho que cuidar que enquanto eu vou lá para um outro, dar uma entrevista lá em São Paulo, Rio, aparece aqui um pessoal de estrangeiro, que eu dediquei 40 anos aqui para o Brasil, né? Agora tem que também dar uma atenção para os estrangeiros. Então daí eu fui e eu gostava de estar com eles. Eles não tem nem dúvida. E inclusive aquele que tu falou, que é o Poderoso Castigo, era o papel que ele fazia, mas aqui fora da gravação, ele é uma pessoa muito do bem, eu gostei muito dele, ele soube me respeitar sempre, só que o papel dele é aquele, né? E o poderoso, o único poderoso é o Senhor Deus, né? Ele tentou até fumar um cigarro na minha frente, eu arranquei fora. Então tudo gravado, pode ver lá. Só queria arrancar o bigode. Eu só esqueci de arrancar aquele bigode postiço que ele tinha, isso eu esqueci. Eu sei por quê. Ele deu uma fé pro senhor deixar ele andar naquela motinha que o senhor tem aí, né? E até que ele foi que andou na motinha. Sim, agora você chama ela de motinha, na verdade ela é minha jumenta, viu? Era minha jumenta elétrica, que foi um filho meu lá, foi um filho do coração lá de Curitiba, o Javier, que me mandou ela para cá, um paraguaio. É, minha filha é uma jumenta, com a qual eu desfilo aqui em Brasília, até se for o caso. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Voltando à programação normal. Vamos lá. Ô Henri, como que vocês estão lidando com essa pandemia do coronavírus aí dentro? Nós não queremos saber dela, ela não entra aqui, não quero saber dela, nós não queremos nem lidar com ela. Isso é um problema lá de fora, aqui é rigoroso controle, né? Todos aqui são obrigados a comer alho para se imunizar. Todos aqui já, não é que eu obrigo a imunizar. Todos aqui já, não é que eu obrigo, já aprenderam. Né? Então daí o alho protege. É sério, a receita boa é alho, para proteger-se com vinagre de maçã e azeite, sal e sal. Alho cru, alho cozido não tem valor. Levedo, o fogo comeu o poder do alho. Levedo para, né, dar uma temperadinha. Gengibre também é bom. Gengibre é bom também. Aí gengibre também, essa é a proteção. E mesmo assim, nós não fazemos ajuntamento nesse tempo, deixamos por enquanto as coisas. A gente faz, os discípulos saem na rua, vão fazer compra, o que tem que ser feito, mas não tem esse. E todo mundo aqui sabe se comportar, são educados pelo meu pai. Ele é que instrui eles como proceder e com grande pesar, eu vejo o que está acontecendo no mundo, vejo que muito mais perigoso do que este vírus, muito mais perigoso, é o medo dele. O medo do vírus mata muito mais do que o perigo dele, porque as pessoas com medo dele, essa grande mídia, a esposa que você que falou, ela mostra uma coleção de ataúdes esperando por eles, mostra um monte de buracos feitos esperando por eles, e daí quando a pessoa está na hora da agonia, que precisa respirar aquele último fiozinho de vida dela, ela perde aquele fiozinho de vida, ela bloqueia com a mente, com o medo, ai meu Deus, é para lá que eu vou, e aí ela vai. Então eu aconselho, insisto em aconselhar todos, que primeiro de tudo façam diariamente no quarto com a porta fechada uma oração para o Altíssimo, para ele vos proteger.
E depois, se ainda assim pegam essa pestilência, então peça a Ele que vos inspire, vos ilumine e vos proteja. E se tiverem se protegendo antes de pegar com alho, como eu falei, então é uma coisa bem mais light, como se mais suave, né? Esse programa de hoje, um dia eu ainda quero falar com vocês, que não tem, que eu posso ver vocês, falar, hoje eu falo e não dá, mas um dia vai dar certo. Eu acho que é a internet deles, por isso que tem essa lag, demora para... Quanto tempo mais vai durar? O mundo vai sofrer muito nessa doença ainda? Bem, ela foi programada. Estou vendo ele lá. Senhor, eles estão escutando, é rádio. Ela foi programada, essa doença foi programada. Eu já anunciei ela há 2 anos. Que quando eu vi falar de guerras, rumores de guerra, reencontrar nação contra nação, tempestade, terremoto, inundações, pestilências, tempestade, terremoto, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem, quando me perguntaram quais seriam os sinais. Então essa porcaria aí foi programada com uma tentativa pífia de diminuir a população da Terra. Porque tem 8 bilhões de pessoas, não são 7,5, e sim 8 bilhões, porque tem os clandestinos. E então alguém, sempre os governantes, tem uma preocupação muito grande, que isso a mídia, a grande mídia, a esposa mídia não vai mostrar, mas nem pode. Então, uma preocupação muito grande em protelar a hecatombe nuclear, que é inevitável. A hecatombe nuclear é inevitável. Eu já anunciei faz 40 anos que eu falo isso. Então, daí não que eu tenho um grande pesar de ter que falar. Ter que falar isso, mas é verdade. Então, daí eles protelam. É uma protelação. Então, aí o tempo de duração, por exemplo, sem querer satirizar nem ironizar uma coisa tão grave, mas eu posso dizer para ti que aqueles que partiram, já com eles ela não dura, mas ela morreu. Aqueles que partiram, que desencarnaram, aqueles, para eles, ela já está morta, morreu com eles. Não é verdade? Não entendeu? Entendeu ou não? Não entendeu? Entendi. Aqueles que foram contagiados e não conseguiram a proteção do cosmos, mas morrer de verdade, ninguém morreu. Quem morreu foi o corpo. O espírito não morre. Entende? O corpo que morreu. Entenderam, né? Fique à vontade. Vamos lá. Oi, eu tenho uma grande curiosidade. Você tem vários discípulos e discípulas, né, que andam com você, que, né, trabalham aí. Isso. Fazem. Como que a pessoa chega a ser discípulo do Henrique Cristo? Como que funciona esse processo? É um caminho largo, longo, né? Muito longo, né? Porque para ser discípulo, para ser meu discípulo, o discípulo tem que saber quem eu sou. Eu não tenho nenhum aqui dentro do reino de Deus que está aqui por crer que eu sou Cristo. Os que estão aqui porque sabem quem eu sou. Senão não entra. Um aqui dentro do reino de Deus que está aqui por crer que eu sou Cristo. Os que estão aqui porque sabem. Os que estão aqui porque sabem quem eu sou. Senão não entra. Senão a resistência é muito grande. Então aí quando ele sabe, e quando sabe, porque eu falei há 2000 anos, muitos serão chamados de poucos escolhidos. E quando eu falei isso, eu não expliquei por quê. É porque quem chama sou eu. Todos aí. Mas a escolha quem faz é meu pai. E como é que ele escolhe? Revelando no fórum íntimo, lá no íntimo, que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre, o mesmo que crucificado. Então daí só quando a pessoa aprende tem essa consciência, é o primeiro passo, mas em que pese que nem todos que ficam sabendo que eu sou quem sou, vão viver aqui comigo. Tem os beneméritos que vivem lá fora, que são meus filhos do coração, que têm suas vidas, suas profissões, e que são os que fazem, digamos assim, a provedoria da casa do Senhor. Entende? Agora, para viver comigo aqui, tem uma predestinação. Como eu disse, eu não tenho um discípulo ou discípula que eu escolhi.
Foi meu pai que escolheu, eu apenas obedeço o Senhor. Entende? E se eu fosse escolher, meu filho, não ia dar certo. Então aí ele me mostra, isso aqui nasceu para isso, tal, tal. Eu vou obedecer o Senhor. É só para isso que estou aqui na terra. Boa, boa, boa. Henri Cristo, outra pergunta. Depois dessa pandemia, né, que não é particularmente o fim do mundo. Vai ter o fim do mundo? Vai ter apocalipse? Sim, essa pandemia, como eu disse, é uma protelação. Uma pífia tentativa protelatória, como outras que já fizeram e que vai ter outras. Então, o fim do mundo é inevitável. O fim deste mundo caótico é inevitável. A eclosão nuclear é inevitável. Vão apenas protelar. Você, já que me fez essa pergunta, preste atenção, que tem grande número de países que estão preparados, esperando com seu arsenal nuclear. E cada arsenal nuclear custa muito caro para o país, para o erário. Custa muito caro manter um arsenal, sabe, esperando a hora de usar. Entende? Se você tem aí digamos, você fabrica um relógio, você quer ver ele funcionar. Então todos que fabricaram as bombas atômicas estão esperando a hora de funcionar. Alguns já morreram. E como infelizmente não vai ser como Hiroshima e Nagasaki, e sim um cruzamento de bombas para o céu do mundo. Porque quando um apertar, todos apertam. Está entendendo? E daí então vai sobrar menos de 1 milhão de pessoas na Terra. Quem quiser compreender, compreender. Eu tive visão desde criança. Eu vi prédios grandes, esses arranha-céus. Desde criança eu vi eles, com as pessoas lá. Um estava sentado no banheiro, já era, como a minha visão, já é uma caveira. Outro estava entrando dentro do automóvel e foi a hora da bomba e não chegou a entrar no automóvel e assim por diante. Eu tive visões horrorosas e por isso que eu falo com segurança, porque eu era criança. Eu tinha 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, quando eu me acordava na calada da noite, a parede do quarto em que eu dormia desaparecia e eu via aquelas coisas horrorosas e que eu não sabia por que estava vendo aquilo. Era terrível. Eu até nem gostava de dormir, que tinha receio de voltar a ver aquilo tudo de novo. E passado uns 6 meses, tudo de novo. A minha genitora, que era a que cuidava de mim quando eu era criança, ela dizia, acordava a família toda. Nós estamos aqui, tal. Eu tinha ordem na minha cabeça que eu não podia dizer para ninguém o que eu vi. Eu apenas, eles achavam que eu tinha um pesadelo. Isso tudo lá no bairro Bom Retiro de Blumenau, porque eu reencarnei em Dayal, mas foi lá no bairro Bom Retiro, no morro do Bom Retiro, lá no bairro, que eu tinha essas visões. Hoje nem existe mais a casa onde eu tive essas visões. Eu sempre passo por lá, eu olho, vou com os discípulos e digo, olha aqui que eu tive essas visões. Então, eu não gosto de falar essas coisas, que as pessoas já estão todas com medo de tanta coisa, mas em verdade não vai morrer ninguém, apenas vão desencarnar. E os sobreviventes, muitos, preferiram não ter sobrevivido. Entende? De tão difícil vai ser no início a vida aqui na Terra. Quem quiser entender, entenda. Eu não gosto de falar isso porque eu sei que as pessoas ficam dizendo que eu sou profeta Não, eu estou falando o que eu escutei, o que eu vi da parte do meu pai. É o profeta, digamos, do negativismo. Né? Fique à vontade. Eu sei que vocês são humoristas também, né? Não que eu sou de como no pânico, né? E daí então eu sei que é muito chato falar essas coisas com vocês, mas fizeram a pergunta, eu sou obrigado a responder, né? Certo? Está interessantíssimo o assunto. Muito bom. Nós temos aqui um pequeno garotinho que chama Godofredo, sabe, aqui no nosso programa. E ele quer fazer uma pergunta aqui pra você. Ele não sabe, mas ele é aqueles bonecos, sabe? Né? Ele não sabe, não pode falar que ele é boneco, ele fica bravo. Sabe? Ele quer fazer uma pergunta. Onde eu ia com você? Ventríloco. Uma pergunta. Onde eu ia com você? Ventríloco. Eu fiquei sabendo que você é o enviado de Deus, né, tio? Eu também tenho um tio que é enviado, ele trabalha no correio, ele envia TV, envia carta, tio. É só pra falar isso possível. Interessante que ele traz minha correspondência aqui, eu já agradeço, tá? Fica à vontade. Aqui tem nem todos.
Tem uns que trazem a correspondência aqui, os funcionários do Correio, né? Mas eu queria só fazer uma pergunta agora, rapidamente, antes que o nosso tempo. Eu quero saber o seguinte, que se vocês têm horário, então daí eu vou responder mais umas 2, 3 perguntas. Então vamos lá, vamos responder mais uma pergunta. Isso, então daí depois eu queria daí me despedir, pedir ao Pai uma bênção, talvez proferir uma pequena mensagem de despedida. Eles escutam, só sim. mais uma pergunta só, e eu quero que você faça uma oração pra gente, pra despedir da gente. Tá bom, Henrique? Ô Henrique, eu vi que o senhor responde várias perguntas no seu canal, na sua TV. E vem perguntas bizarras. Sim. Vem perguntas bizarras. Eu vi lá que um cidadão perguntou se ele pode mandar nudes no celular. Eu respondi. Posso falar? É que ele tá Pode falar. Não, é o seguinte, faz alguns tempos que me fizeram essa pergunta e depois reiteraram de novo, né? Então, na minha condição, como eu vivo numa realidade diferente do que a maioria atualmente, na hora que eu respondi essa pergunta, eu não vislumbrei que a pessoa, na minha visão, eu achei que ele queria mandar uma foto dele nu para alguém. Aí eu digo, bom, se a pessoa não se ofende, não é pecado. E se aí eu reiterei de novo, pecado, o que é pecado? Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Então, se tu quer mandar uma foto para alguém e a pessoa não, ou a outrem, tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Então, se tu quer mandar uma foto para alguém e a pessoa não se ofender, não é pecado. Agora, tu mandar uma porcaria, uma foto... Agora, daí eu não sabia na época, não tinha ainda coisa. Então, se tu quer mandar uma foto para alguém e a pessoa não se ofender, não é pecado. Agora, tu mandar uma porcaria, uma foto... Agora, daí eu não sabia na época, não tinha ainda consciência, porque só Deus sabe tudo. Eu queria mandar uma foto de algum órgão do corpo para a pessoa. Daí é o fim da picada. Aí é pecado, porque é uma coisa muito idiotizante, me desculpa a sinceridade. Uma pessoa que tem de ser tão baixo e mandar um órgão do corpo dele para mostrar para alguém, isso é uma queda muito grande de moral. Então eu pensei que ele queria, como depois eu vi até um jornalista aí mandar uma foto dele nua para os ouvintes, o Danilo Gentili. Então eu digo, então eu pensei que era assim a coisa. Mas daí eu compreendi que eles querem mandar, que tem gente que manda. Imagina só a pessoa ficar mandando um pedaço do corpo dele, né, para exibir. Aí eu fiquei assim, estupefato, quando fiquei sabendo que era isso. Agora, mesmo assim, seja o que for que ele mandar, e se eu ofender, se fizer mal para quem vê, aí é pecado. Agora, se a pessoa que vê não sente mal, daí não é pecado, porque pecado é tudo que tu fizer que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizer que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Essa é a lei eterna. Tu deves sempre cuidar para não fazer mal a ninguém. Odiar é pecado, invejar é pecado, faz mal para ti e para quem odeias. Então, tudo é assim. Mas tem outra pergunta, senão eu vou pedir ao Pai a bênção, que agora está... Em Cristo, vamos agradecer você. Obrigado por participar, por nos atender. Obrigado mesmo de coração. E gostaria que o senhor deixasse a paz aqui. Antes da oração, Henrique, é só aqui divulgar, né? Falar obrigado, né, por você ter aceitado. E todos os sábados, às 11 da manhã, tem a live do INRI, né? Lá no site. 11 horas da manhã. 11 da manhã. Henricristo.tv. Henricristo.tv. Eu pensei que talvez... Bom, já... Não, ele quer que o senhor já fale alguma coisa. Eu vou pedir logo a bênção, que o tempo está passando. Mas eu quero saber se cabe. Eu quero saber, filhos. Você pode falar, senhor. Eu queria ver se estão me escutando aí. Estão me ouvindo? Eu queria saber se cabe eu, antes da bênção, passar uma mensagem para os meus filhos. Se deu. Se não deu, eu vou pedir logo ao Pai a bênção. É possível passar uma pequena... Hein? Pode mandar. Pode fazer o que o senhor quiser. Então, na sequência, já entro com a bênção e encerrou da minha parte. Vou pedir ao Pai primeiro... Não, por último. Da minha parte, eu quero dizer a todos que me ouvem que ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso.
Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes... Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre um cargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa na verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o encontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção.